Graça e paz, meus queridos. Estamos aqui em mais uma live, mais um dia onde a gente pode entrar dentro da sua casa, pregar um pouco a palavra de Deus. Na verdade, esse pouco é na segunda, um pouco na terça, um pouco na quarta. E você que está tendo a oportunidade de estar assistindo com a gente, estar participando com a gente, com certeza você está ganhando muito mais maturidade, muito mais conhecimento de Deus. E estamos muito felizes por cada um que está aqui. Peço aí, como sempre a gente tem falado, vai compartilhando esse vídeo pra gente, compartilha aí no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, convide seus amigos. Tenho certeza que na manhã deste sábado nós temos algo de maravilhoso Deus tem pra mim, Deus tem pra você. Bom, antes eu quero colocar uma música aqui, hoje eu tô sozinho, tem ninguém me ajudando aqui. Eu estou sozinho aqui, né, fazendo essa live, mas estou com você. E o importante é que a gente está junto aqui, que nesta manhã de sábado, neste dia, neste final de semana, o Senhor possa te abençoar e o Espírito de Deus possa fazer grandes coisas através de você, através de mim, através de todos nós. Eu vou pôr uma música aqui que eu gosto. Bom, gente, eu gosto de Diante do Trono. Não que eu ouça só Diante do Trono, pelo contrário, até que ultimamente eu tenho ouvido muitas outras coisas. Mas Diante do Trono para mim é o meu foco, desde muitos anos sempre ouvi, amadureci muito espiritualmente com as músicas do Diante do Trono, e eu quero pôr uma que foi gravada em Barretos. E aí, quem de vocês? Coloca aí embaixo, quem aí estava na gravação do Diante do Trono, quando eles fizeram aqui em Barretos, o Aleluia? Foi uma noite espetacular, foi maravilhoso. Tá ali naquela arena do Parque do Piano, não é? Então eu quero, antes de mais nada, orar com você e depois eu pôr essa música aqui. A música se chama Oleiro, é uma música muito conhecida que a Ana Paula cantou e eu quero adorar o Senhor com você. Vamos orar, meus queridos? Senhor, muito obrigado por essa manhã, eu te agradeço porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem guardado a nossa vida, guardado a nossa casa, guardado a nossa família. Senhor, temos uma lista de bênçãos que o Senhor tem feito, que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem feito grandes coisas. Como diz a tua palavra, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres. Nesta manhã eu quero te convidar, Senhor, esteja com a gente, com cada um dos teus filhos que estão aqui e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor então? Você pode adorar o Senhor comigo, com esse cântico, buscar a Deus. Não sei se você está ouvindo bem, eu estou pondo no máximo aqui para que você possa adorar o Senhor comigo. A música começa mais baixo, mas daqui a pouco fica alto. Vamos adorar o Senhor? Estou aqui mais uma vez para pedir, renova-me, Senhor, não preciso mentir. Diante de ti tudo em mim se revela. Vejo teu olhar me iluminar, afastando toda treva. Sinto teu soprar me refrigerar e me dar outra vez, mais uma vez, um novo fôlego de vida. Preciso de ti. Dependo de ti, só tua graça, Senhor, me sustenta, é melhor que a vida. Me rendo a ti, trabalha em mim. Nós vamos ver ele totalmente terminado. Ele vai tirar as trincas, ele vai tirar as rachaduras, aquelas partes feias, ele vai fazer algo em você. Mas permita que o Senhor faça isso na tua vida, em nome de Jesus. Vamos dizer mais uma vez? Estou aqui mais uma vez para pedir, renova-me, Senhor, não preciso mentir. Diante de ti tudo em mim se revela.
Estamos nessa caminhada, querido. O Senhor vai terminar. Permita. Deixe que o Senhor termine. Deixe que o Senhor faça a obra que Ele começou na tua vida. Não cesse, não impeça o Senhor de trabalhar na sua vida em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra em mim, Sim, é fiel pra completá-la até o fim. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel pra completá-la até o fim. declare o Espírito da sua casa. Preciso de ti, dependo de ti. Só tua graça, Senhor, me sustenta, é melhor que a vida. Seja todo o nosso coração. Trabalha em mim como oleiro que não desiste do barro até ver vaso terminado. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o Senhor, Ele tem, todo mundo sabe disso, Ele tem uma obra na nossa vida, mas Ele vai terminar essa obra quando eu permitir que Ele termine. O Senhor é educado, Ele não é que nem o diabo que vem para matar, roubar e destruir, Ele vem para restaurar. E essa restauração precisa ser pedida, Ele precisa ter autorização. Ele é Deus, mas Ele respeita a nossa vontade. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que relacionamento com Deus tem a ver com resiliência. Você já deve ter ouvido eu falar sobre esse assunto, porque como psicólogo principalmente, eu tenho percebido que resiliência, o que é resiliência? É a capacidade de uma pessoa passar por pressões, passar por desafios e ela permanecer de pé e cada vez mais forte. Eu percebo que as pessoas têm muito pouco resiliência diante das adversidades. Mas um dos motivos que as pessoas têm pouca resiliência é porque, na verdade, elas não se permitiram crescer. Elas fugiram por algum momento, fugiram do problema, desviaram, se esquivaram. E, de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, os desafios, as frustrações, as decepções, as angústias e a dor, elas vão passar sobre nós. Hoje eu tive a oportunidade de atender uma pessoa, ela não é brasileira, mas ela fala português. E ela, num acidente há um ano atrás, ela perdeu nesse acidente, estava ela, um filho de 2 anos, o marido, uma amiga e outras crianças, 6 pessoas no carro. Ela é angolana. E essas 6 pessoas, só 2 sobreviveram. Ela e uma amiga. Ela perdeu o filho de 2 anos, perdeu o marido, perdeu as outras crianças, os outros amigos que perderam no meio, só uma e outra sobreviveu. E aí ela começou a fazer terapia comigo. E ela estava contando assim da dor que depois de um ano ela sente. Mas que uma coisa ela percebeu, ela achou que ela não era forte. Mas ela percebeu que ela tem sido forte. Ela disse que um tempo atrás ela olhou para os pulsos dela, pegou uma faca e ela foi cortar para se matar de tanta dor que ela estava sentindo. E ela disse que de repente ela viu a Bíblia do lado dela. E de repente ela entendeu e percebeu, Deus falou com ela, de que Deus havia um propósito em tudo. Em que ela podia não estar entendendo toda aquela perda, mas que Deus havia um propósito na vida dela. E hoje, depois de um ano, ela ainda sofre com tudo isso, mas ela se percebe uma pessoa muito mais forte. As perdas, nenhum de nós estamos preparados para ter uma perda, né? Mas elas são inevitáveis na vida. Não assim, né? Como foi com essa pessoa. Mas a resiliência, querido, essa capacidade, né, da gente se sentir forte, da gente ser forte, a resiliência juntamente com fé, essa é a receita para a felicidade. As pessoas resilientes, elas são felizes,
Mas olha só, elas não são felizes porque tudo vai bem. Elas são felizes porque elas sabem lidar com as adversidades da vida. E aí, deixa eu te perguntar, você sabe lidar com as adversidades da vida? Quando você está diante de uma provação, quando você está diante de um problema, quando você está diante de uma frustração, o que você faz? Né? Uma das coisas que o resiliente não faz é culpar ninguém. Ele vai em busca de uma solução. E aqueles que não são resilientes, eles começam a criar como isso é o diabo que está levantando contra mim. Nem sempre é o diabo, tá, queridos? Isso são as pessoas que estão se levantando contra mim, nem sempre são as pessoas. Mas ao invés disso, a gente tem que olhar para a solução e ver o que eu posso aprender, o que eu posso fazer. Eu coloquei aqui que a frustração ela é tão importante para o desenvolvimento saudável de um ser humano quanto o prazer. Ou seja, a gente passar por frustrações, passar por problemas é tão importante quanto sentir prazer. Mas a nossa alma, que ela é movida a prazer, ela só gosta disso. Então a nossa tendência é fugir fugir de tudo aquilo que nos traz sofrimento, né? Suportar as perdas é essencial para a gente aprender a ser mais feliz. O homem, a mulher feliz, ele não é feliz porque ele não tem problema. Ele é feliz porque ele sabe lidar com os desafios da vida. Eu sempre falo que o maior modelo de resiliência que eu vejo na vida, quando a gente olha na natureza, é o bambu. O bambu, ele tá aqui, deixa eu ver aqui na câmera certinho, ele entorta numa tempestade, a ponta é fininha, mas quanto mais tempestade ele tem, mais grosso vai ficando o caule dele. E, gente, ninguém dá conta de quebrar um bambu. É muito difícil, ainda mais o caule dele. É assim a nossa vida. Os desafios da nossa vida, as perdas, né, que são inevitáveis muitas vezes, elas vão fazer com que a gente se torne cada vez mais forte. E, gente, não é simplesmente resiliência, não é a gente simplesmente saber passar pela perda, mas a gente aprender a ressignificar a perda, que é o que eu vou começar a ensinar para essa pessoa que eu comecei a atendê-la hoje. A gente precisa aprender a ressignificar as frustrações, as perdas, não é simplesmente aceitar, mas o que eu posso crescer com aquilo? Quais os ensinos? O que tudo isso pode fazer com que a minha vida torne mais forte como o bambu, o meu caule, né? A minha estrutura possa ficar cada vez mais forte ao ponto de que eu seja tão flexível que eu passo pelas tempestades da vida, eu passo pelas dificuldades da vida, mas eu permaneço em pé. É isso que o Senhor quer pra gente. Ele procura cristãos que realmente não sejam superficiais, cristãos que sejam profundos, cristãos que amem o Senhor. Né? Eu coloquei aqui que alguns estudos mostram que é preciso a gente integrar a resiliência com relacionamento com Deus. Ou seja, o relacionamento com Deus e resiliência, eles andam juntos. Porque as pessoas, quanto mais elas se relacionam com Deus, mais fortes elas vão ficando. Se elas vão ficando mais fortes, elas vão ficando mais resilientes. E assim como eu coloquei aqui, elas vão superando as perdas, as dificuldades, os desafios da vida de forma mais saudável. E o relacionamento com Deus, quanto mais eu estou próximo de Deus, mais forte eu fico. Perceba a tua vida, que quanto mais você lê sua Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você busca a Deus, né, mais você fica forte. E a resiliência, ela está muito relacionada a isso, a nossa busca com Deus. E ao mesmo tempo a gente busca Deus, a gente passa por problemas, a gente passa por dificuldades. Por isso que as pessoas falam o seguinte: nossa, parece que agora que eu estou buscando a Deus, já parou para pensar nisso? Parece que agora que porque eu peguei firme, agora que parece que eu estou passando por mais lutas. Não é isso, é que você está pegando firme com Deus e Deus está te permitindo, através das lutas e porque você está se relacionando com Ele, você se tornar uma pessoa mais forte, menos superficial. Eu pus aqui, ó, só quem crê, né, quem tem fé, que existe algo além depois dessa vida, se fortalece com as adversidades e permanece firme no Senhor. Só quem crê que existe uma vida além dessa. E eu e você, irmãos, nós somos juntos, nós cremos que estamos além. Olha o que diz aqui Hebreus 11:34, quando se fala da fé, quando se fala de criar resiliência. Olha o que fala lá em Hebreus 11:34, que é o capítulo da fé, né? Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosas na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Todos estes, falando dessas pessoas aqui, receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, ou seja, eles não viram Jesus. Deus havia planejado algo melhor para nós. Olha, interessante que a falta de enxergar as adversidades de forma correta tem gerado cristãos fracos, sem fé e superficiais em sua forma de crer em Deus. Então, a falta de enxergar nas adversidades uma forma de eu me aproximar de Deus, de eu estar mais forte, não só de Deus, irmãos,
Mas nesta terra, nesse período, né, você pega, por exemplo, esses homens aqui de Hebreus que está falando lá do Velho Testamento, eles passaram por tantas lutas, por tantas adversidades, no entanto, eles não experimentaram a promessa, porque a promessa era para nós. Nós experimentamos, Jesus veio, ressuscitou, morreu, ressuscitou, e nós estamos nessa vida com Deus, né? Então a gente percebe o seguinte, você pega, por exemplo, essa pandemia. Pandemia começou no final de março, abril, maio, junho, julho, agosto. Gente, 5 meses essa pandemia, ela vai passar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, a pandemia, ela vai passar. Mas e você? Como que você vai ficar depois de tudo isso? Vai ficar prostrado ou vai se tornar uma pessoa muito mais forte, muito mais resiliente diante das adversidades, uma pessoa mais bambu, mais firme, que sabe, vai entortar com as adversidades, mas vai ficar firme e forte, não vai abandonar os caminhos de Deus, não vai abandonar o Senhor, não vai deixar com que a sua estrutura dentro da sua família se rompa, você vai ficar firme, um excelente marido, uma excelente esposa, um bom filho, um excelente cristão. O que acontece? A pandemia, gente, a gente tem que entender que é uma passagem, está durando muito tempo, mas ela vai passar. Mas o que vai permanecer é você. E o que vai permanecer é resto de você? Ou o que vai permanecer em você é um ser humano com uma personalidade mais forte do que era antes da pandemia? Olha o que diz aqui Salmo 113, versículos 7 e 8. Salmo 113, 7 e 8. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se como príncipe e como príncipes do teu povo. Quando ele fala que pó é uma expressão máxima de pobreza e de necessidade. E o Senhor está falando assim, ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar onde? Como um príncipe. Então entenda, Deus ele tem promessas para mim e para você? Tem muitas promessas. Mas as promessas de Deus, elas têm uma condição, eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que lutar. E a resiliência, ela está intimamente ligada. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais forte eu me torno. E mais indesistível eu me torno. Seja indesistível espiritualmente com relação ao reino de Deus, como indesistível aos meus planos, aos meus propósitos, às minhas dificuldades, né? Eu e a Loida, a gente investe muito em leituras de livros e a gente percebe que as pessoas que se tornaram mais fortes nessa terra, agora a nível de mundo contemporâneo, né? São pessoas que já penaram muito na vida, pessoas que hoje talvez têm famílias muito estruturadas, lá atrás passaram por grandes desafios com suas famílias, pessoas que, por exemplo, estavam cheias de dívidas e resolveram pagar suas dívidas, resolveram ganhar dinheiro, quebraram, voltaram, mas o fato de serem resilientes, nunca desistiram, elas permaneceram de pé. Eu quero dizer para você o seguinte, que a resiliência, quanto mais você busca Deus, mais forte você fica, e quem sai ganhando é você. Olha o que eu escrevi aqui. Como a gente pode alcançar uma vida plena, cheia de sentidos, né? A gente tem que aprender a suportar essas pressões, que a vida é assim, gente, é uma pressão diária, né? Sabendo que o Senhor está do nosso lado. Ele nunca abandona a gente. Tem hora que a gente está passando e o barco está lá, a gente está assim, mas o Senhor está com a gente, como Jesus estava naquele barco, os discípulos acharam que ia afundar. Crer que Ele realmente está conosco e aprender com Ele a dar um novo significado às adversidades. Como assim, André? Um significado diferente, ver que as adversidades, queridos, elas não vêm para te derrubar, elas vêm para te deixar mais forte. O que eu sou hoje, eu sou muito melhor do que no ano passado. Agora, e você? O que você é hoje? Você é melhor do que o ano passado? Você está mais forte? Aí depende de como que você olha para as adversidades. Se você vê ela como a sua maior inimiga, aí fica difícil. Mas se você vê ela como a sua aliada, aí o negócio fica bom. Eu quero dar aqui 3 exemplos para você de pessoas na Bíblia que eram extremamente resilientes, que eram fortes e tiveram um final forte. Então, fé, resiliência e felicidade. A fé me traz resiliência e resiliência me traz fé. Mas ambas juntas fazem com que eu seja uma pessoa plena e feliz. E a primeira delas é José. José, odiado, desprezado, até escrevi aqui, ameaçado de morte, vendido como escravo pelos irmãos, aquela história todos já sabem, está lá em Gênesis, capítulo 37, 36 mais ou menos. Viveu 15 anos de escravo no Egito, aproximadamente, os historiadores colocam aí que ele foi com uns 17 anos, aproximadamente, e mais 15 anos com 32 anos. Imagina, o cara ficou preso, foi assediado pela mulher de Potifar, preso injustamente de novo, mas ele vai lá como escravo e sai como governador do Egito. José não abriu mão da fé, consequentemente se tornou uma pessoa cada vez mais forte, resiliente, e ele experimentou o caminho da felicidade. Vamos para outro exemplo? A história de Ruth, com a Loide, ela tem falando todas as sextas-feiras, uma mulher inesquecível. Ruth,
Ruth, ela teve 3 pessoas que morreram na sua família, né? O seu sogro Elimeleque, seu cunhado e seu marido. E aí, eles moraram quase 10 anos em um país estrangeiro por causa da fome. Depois elas perdem tudo isso e Ruth decide voltar com a sua sogra, que era descendente. Ela era de Israel. Ruth não era, ela era moabita. E aí eles voltam para Israel e lá com a sogra e com muito amor, com muita caridade, ela vai recolhendo as espigas dos campos de Boaz. E a história você já sabe, ela se casa com Boaz e olha que interessante, ela se torna bisavó de Davi. Está lá no livro de Ruth. Vai ler a história bem, acompanha às sextas-feiras às 19 horas a Loidinha. E o terceiro exemplo aqui de resiliência que eu tenho é Pedro. Gente, Pedro, a história conta que ele negou Jesus 3 vezes. As pessoas insistem e dão ênfase só nisso, que ele negou Jesus, ele mentiu, jurou que não conhecia tal homem. Olha que interessante. E eu coloquei aqui que depois ele recebe o perdão do Senhor, está lá em Mateus capítulo 26, de 60 a 75, do versículo 60 ao 75. Ele recebe o perdão do Senhor e levanta restaurado. No dia de Pentecostes, na primeira pregação dele, só quase 3.000 almas se converteram em um mesmo dia. Por que isso? O cara se levantou, ele não ficou ali no coitadismo dele porque ele negou Jesus. Ai, não mereço mais ser perdoado. Quantas pessoas ficam falando isso para Deus ou para as pessoas? Não merecem mais ser perdoado, não merecem mais sentido na vida. Olha o que Pedro fez, se levanta. Pedro simplesmente viu, ele foi perdoado por Jesus e o mais importante depois disso, né? Ele recebeu o perdão e que ele teve uma experiência tão grande com Deus no dia de Pentecostes que depois 3.000 almas numa pregação só. E o terceiro é Pedro, sem contar com a vida de Paulo, que eu já falei demais, que eu acredito que depois de Jesus, Paulo é a pessoa mais resiliente que eu conheço. Então vamos lá agora para quem, infelizmente, exemplos de personagens bíblicos que não trabalharam a resiliência e por isso foram reprovados, né? O primeiro é Judas. Judas não suportou a pressão de ter traído Jesus e se matou. Judas veio com prazer no dinheiro, trocou lá pelas moedas de prata e simplesmente depois se arrependeu. Agora, queridos, deixa eu fazer uma pergunta. Deus não teria perdoado Judas se ele tivesse pedido perdão? Sim ou não? Claro que sim. A questão é que Judas não se perdoou, ele não deu conta. Judas não trabalhou essa parte resiliente dele. Fora que Judas estava lá com Jesus, mas ele não tinha Jesus na vida dele. E essa foi uma grande diferença de Pedro, por exemplo, que estava com Jesus e tinha Jesus. E apesar de ter negado, ele voltou para os braços de Jesus. Judas não. E por conta disso se matou. Não desenvolveu resiliência, ficou um homem fraco para o prazer, fraco para o dinheiro. E mesmo andando com o mestre, não desenvolveu. Quantas pessoas têm andado com Jesus, mas não está com ele por dentro? Tá só participando. Por exemplo, agora estamos com uma igreja online, né? E nós não sabemos nem como que as pessoas estão dentro de casa. O fato é que Pedro aqui, apesar de estar perto de Jesus, na primeira oportunidade que ele teve, ele se vendeu. Não faça isso, querido. Desenvolva resiliência, ainda que as coisas estejam difíceis. Está difícil no trabalho, as tentações estão grandes, não se dobre. Não deixa, não quebra, não. Quem é resiliente vai entortar no sentido assim que tá pesado, tá difícil, mas ele volta cada vez mais firme. O segundo exemplo é Saul. Saul, ele tinha um problema, ele não suportava a pressão do povo. E aqui no texto, quando Saul faz sacrifício em lugar do profeta Samuel, né? E o profeta que tinha que fazer, ele preferiu agradar o povo. Ele chega em Samuel e fala assim: eu vi que o povo estava se dispersando, o povo já estava reclamando, quer dizer, mas ele não estava interessado em saber o que Deus pensava. Quando a pessoa é resiliente, ela está em relacionamento com Deus, ela está firme e forte, ela não fica ligando para o que o povo pensa. As pressões do mundo, as pressões das pessoas, elas não vão influenciar a sua fé, como foi aqui o caso de Saul. E por fim, é o exemplo de Sansão. Sansão, mulherengo, não gostava de ser contrariado, né? Casou-se sem a vontade de Deus e inclusive sem a vontade dos próprios pais também, né? Não creio que Deus tinha uma esposa perfeita para ele dentro do povo israelita e aí buscou a felicidade nos prazeres. O final de Sansão você já conhece, né? Se casar com Dalila e foi traído por ela e depois ele morre, né? Porque ele pede para Deus um único momento de força para ele destruir todo mundo lá e ele morre e destrói os inimigos da época. Mas olha só, Sansão não tinha resiliência, não preferia muitos prazeres, não sabia falar não, né? Não sabia falar não diante das adversidades. Entenda o seguinte, meu amado, se você quer desenvolver resiliência, quer ser uma pessoa forte, né, você precisa aprender a dizer não. Não para o pecado em primeiro lugar,
mas aprender não para as oportunidades que as emoções adoram. E que na verdade não é momento para isso, mas a emoção adora prazer. Ela é prazer puro, né? Ela gosta das nossas emoções. E se nós não tivermos um relacionamento com Deus, casado com um forte desejo de nos tornarmos fortes, cada vez mais resilientes, as pessoas acabam fraquejando. Quantos cristãos estão fraquejando? Quantos cristãos estão ficando para trás? Nessa pandemia, quando tiver 100% liberado, sem os cortes, sem nada, quando todo mundo falar agora, todo mundo pode voltar, tiver sido vacinado, quem será que vai voltar? Eu sei quem vai voltar, os resilientes, aqueles que permaneceram fortes, que estruturaram sua vida em Deus e se tornaram cada vez mais fortes. Você é um desses? Só quem crê que existe algo além, eu coloquei isso, depois dessa vida, se fortalece com as adversidades, com os desafios, com as frustrações, desenvolve resiliência, permanece firme e experimenta a felicidade. Tem um texto aqui de Jó que eu amo esse texto. Ele diz o seguinte, Jó, capítulo 42, versículo 2 a 5. Depois que Jó passou por todo aquele processo de perdas, tanto perdas financeiras como perdas familiares, ele diz assim, em Jó 42, versículo 2 e depois o versículo 5. Sei que podes fazer todas as coisas, olha que lindo. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Palavra de uma pessoa que aprendeu a ser forte em Deus. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Sabe o que Jó entendeu aqui? Que depois de tudo que aconteceu com ele entendeu uma coisa, que ele não conhecia Deus. Ele só ouvia falar sobre Deus. E olha que mesmo ele só ouvindo falar sobre Deus, ele permaneceu íntegro, passou pelo momento de provação e continuou íntegro. E no final, depois de tudo, ele viu, eu só te conhecia de ouvir falar. E eu sei que os seus planos não são frustrados, mas agora os meus olhos, eles te contemplam. Querido, entenda uma coisa. Se você ficar correndo das frustrações, das decepções, das angústias, se esquivando, ao invés de enfrentar, de orar, de jejuar, você ficar procurando prazer, procurar sair com os amigos, procurar arrumar uma namorada se você é solteiro, ou procurar fazer algo, ou como as pessoas do mundo fazem, né? Procurar ir para bebida, ou outros para droga, outros para o sexo ilícito, você nunca vai se tornar uma pessoa forte. E os ventos sempre vão te derrubar. Pense, o que tem tentado te derrubar hoje? Faça com que isso que tem tentado te derrubar seja aquilo que vai te tornar mais forte. Querido, isso depende só de você. É você, é a sua jogada mental, é o quanto você realmente vai falar, Deus, tá difícil passar por isso, não tá fácil, mas olha Deus, eu vou passar por isso, que o Senhor está comigo. E vai buscar a leitura bíblica, vai jejuar, vai orar, vai ler livros. Queridos, hoje a gente tem tanta ajuda, tanta coisa que podemos fazer e as pessoas não fazem. Elas sempre ficam se esquivando, ficar fugindo do problema. Quem foge sempre vai ser criança, sempre vai ser imaturo emocionalmente falando. E o meu desejo é que você possa crescer. E lembre-se, o que Deus achou, o que Deus escolheu para o nosso crescimento se chama adversidade, frustração, perda, decepção e tudo isso, relacionamento com Deus. A gente se torna imbatível. Quero colocar aquele cântico final que a gente estava cantando diante do trono. Eu quero que você adore o Senhor comigo agora para finalizar, falando para o Senhor assim que você quer ser um vaso nas mãos dele. E eu quero assim que nesse momento você pense o quanto Deus Ele tem permitido ou tem mostrado para você caminhos para você desenvolver resiliência, desenvolver mais fortaleza, ser mais fortes em Deus, mais fortes diante das provações, mais fortes diante das tentações, mais fortes diante das notícias ruins. Deus quer te tornar forte e isso só vai acontecer quando você se permitir ser quebrado pelo vaso. Vamos lá? O Senhor quer terminar a obra que começou em você. Ele quer te tornar resiliente. Ele quer te tornar forte. Ele quer te tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas para isso, deixa o oleiro fazer algo na sua vida. Vamos adorar Ele? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos
tua vida, meu amado, nesta manhã. Tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, barro sou. Deixa ele fazer como ele quer, é o melhor jeito. Quebra e transforma, até que enfim vontade. Quebra, Jesus, transforma que até que a tua vontade seja estabelecida em nós. Oh, Jesus. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade Cumpra para sempre. cumpra em mim. Preciso de ti, dependo de ti. Nossa, Senhor, me sustenta, é melhor que a vida. Me rendo a ti. Trabalha em mim como um oleiro que não desiste do barro até um vaso novo. É isso que o Senhor deseja para mim e para você, querida. Nos transformar em vasos de honra. Mas para isso Ele precisa trabalhar você nessa terra. Para que eu e você sejamos vasos de honra, nós precisamos aprender a ser fortes. Parar de blasfemar quando as coisas não vão bem. Murmuração. Murmurar só é um retrocesso na nossa vida. O resiliente, ele não murmura. O resiliente, ele vai atrás de uma solução. O resiliente, ele não foca no problema. O resiliente, ele foca na solução, no como ela pode ser resolvida. Seja os desafios que você esteja passando no seu casamento, na educação dos seus filhos, na sua vida espiritual, sejam as perdas que você teve, as frustrações, talvez perdas que a pandemia te trouxe. Eu não sei o que pode estar acontecendo, mas uma coisa eu sei. Você precisa desenvolver essa fortaleza em Deus, para que assim Ele possa moldar esse vaso que é você e fazer você se transformar num grande homem, numa grande mulher de Deus, que não se abate, que não quebra como um bambu. Pode até entortar, porque às vezes as provações são muitas, né? Mas eu não vou quebrar, não abandono o Senhor, não abandono minha fé, não murmuro, não blasfemo, eu continuo firme e forte com o Senhor. Eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado pelos meus irmãos, por cada um dos meus irmãos que estão aqui, que passaram esses minutos comigo. Senhor, a minha oração neste momento é que o Senhor possa abençoar os teus filhos. Guarda cada um dos teus filhos, proteja debaixo da tua potente mão. Deus, como a gente falou hoje, nos ensina a ser resilientes. Não deixe que os nossos lábios, a nossa boca seja usado para blasfemar, para murmurar, para reclamar, mas que a gente use a nossa boca apenas para encontrar soluções, para profetizar, para algo que vai alcançar resultados na nossa vida, no nosso casamento, na nossa educação de filhos e principalmente no nosso relacionamento com o Senhor. Eu abençoo os meus irmãos para que sejam fortes, corajosos, cheios do Teu Espírito Santo, para que eles conquistem esta terra. E talvez essa terra é o seu bairro, é a sua família, esta terra é a nossa cidade, mas que eles conquistem um pedacinho desse lugar, desta terra aqui, para o Senhor, para que agradem o Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o nosso final de semana, Deus abençoe o teu sábado, o seu domingo, e que você se torne uma pessoa resiliente, capaz de passar por todos os desafios e amar o Senhor cada vez mais e ser um homem mais cheio, uma mulher mais cheia do Espírito Santo. Amamos vocês, estamos com muitas saudades e desejamos mesmo que a bênção do Senhor repouse, não visite, só não visita não, repouse sobre a sua vida sempre. Um beijo, fica com Deus.